Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Coro na Voz. Essa na sua tela é Strace X. Bem, esse é o nome mutante dela. O nome real dela, né, o nome de nascimento dela é Miranda. A Miranda é uma mutante que nasceu com uma aparência reptiliana, como você pode ver. Ela tem aí umas escamas, uma pele alaranjada, mais puxada para um tom de vermelho. E por causa dessa sua aparência, ela foi rejeitada desde a infância, porque dava para ver que ela era mutante. E aí o pessoal tem aquele preconceito, né? Por causa disso, ela acabou indo morar em um orfanato, um abrigo religioso. Só que esse abrigo religioso, posteriormente, também foi atacado. Foi atacado, incendiado e tudo mais. E aí ela já estava na adolescência, ela estava aí por volta dos seus 16 anos, e ela acabou indo trabalhar num bordel. Lá ela assumiu o codinome de Strace X, que leva o título desse vídeo. E lá ela trabalhou no bordel como, né, garota de programa, mas ela não tinha relações propriamente ditas, né? Não assim do jeito que você está pensando, porque o poder dela é justamente controle de feromônios. Então ela podia causar prazer com o mínimo contato, porque ela manipula feromônios. Mas espera aí, João, o que são feromônios? Feromônio é algo que alguns animais, inclusive os seres humanos, conseguem secretar. Bem, a definição de feromônio, na verdade, é algo que é secretado, né, aí pelos seres humanos através de suor, através de cheiros. Vários animais usam isso. E eles têm funções reprodutivas, né? Os animais secretam feromônios através da liberação de liberações naturais químicas, né, substâncias químicas, para se comunicar um com os outros. Isso faz com que influenciem comportamento, humor, e toda a fisiologia de um ser humano. Basicamente, são mensagens químicas que um corpo emite para o outro. Esses feromônios podem ser usados de forma inconsciente para aumentar a libido de um ser humano ou de um animal. Normalmente, esses feromônios, né, essas substâncias químicas, são liberadas em épocas de acasalamento pelos animais e são liberados por nós como mecanismos de prazer. Ou seja, nos orgasmos, você libera feromônios. Mas se você acha que o poder dela é puramente, né, libidinoso, está enganado. Os feromônios podem ser usados para manipular humor, comportamento e outros afins de um ser humano. Ou seja, ela pode literalmente manipular você com uma espécie de controle mental, né, basicamente. Ela pode não é um controle mental, mas através desses feromônios, ela pode induzir ódio, induzir amor, induzir paixão, induzir obediência. Basicamente, ela cria uma rede neural, né, a partir do que ela secreta ali, a partir dos poros dela, que isso é liberado pelo ar, tá? Não é liberado por contato com a pele. O contato com a pele pode ajudar, mas é liberado através de um contato com a pele, liberado através de um beijo que ela te der, é liberado até o contato puro com ela, desde que você esteja em contato com a pele dela, né, o ar. Já pelo ar, ela consegue liberar esses pequenos esporos que são liberados pela mutação dela, e através disso ela pode manipular outros seres a fazer o que ela quer. Ou seja, ela é incrivelmente persuasiva, servindo inclusive como uma pessoa que pode interrogar uma pessoa sem causar o mínimo de dor, porque ela pode simplesmente te convencer a falar o que ela quer. E ela também pode te induzir a odiar uma pessoa ou a amar uma pessoa meramente pelo contato com ela. Então, não, o controle de feromônios não é só para uso libidinoso. Ela também é treinada em combate corpo a corpo. Ou seja, durante alguma fase da vida dela, não se sabe como, ela foi treinada em combate corpo a corpo. A tal ponto que ela consegue segurar o Wolverine por um tempo. Sim, o Wolverine, que é altamente perigoso, altamente treinado, tem garra de adamante, ela é derrotada pelo Wolverine eventualmente, mas ela conseguiu manter o Wolverine ocupado. Ela deu trabalho para o Wolverine. Então, assim, ela é bem treinada. Mesmo o uniforme que ela usa em combate é um uniforme bem aparente, com bem pouco pano, mas tem um motivo para isso, tá?
é porque a mutação dela secreta pequenas substâncias para o ar e essas substâncias saem da pele. Ou seja, ela precisa estar com a pele à mostra ou em exibição, para que fique mais fácil a mutação dela atuar, tá bom? Os poderes de persuasão e manipulação dela não dependem do qual poderoso você é. Ou seja, não interessa se sua mutação é fisicamente superior à dela, ela pode te manipular, ela pode influenciar você. Mas é claro que tem um limite. Tem pessoas que não são afetadas. Exemplo, monges, pessoas com grande controle controle mental, controle de foco, e pessoas que têm telepatia. Exemplos, Charles Xavier, Emma Frost, Jean Grey. Um que não é afetado por ela é o Wolverine, por exemplo. Ele tem um certo grau de resistência, porque ele já foi, ele é velho pra caramba, já está acostumado com certa manipulação. Então ele é resistente. Ele não é invulnerável, mas ele é bem resistente à manipulação dela. Já os telepatas são completamente invulneráveis. Não podem ser manipulados pela manipulação de feromônio. Como fator curiosidade, personagens como Wade Wilson, o Deadpool, ou Legião, ou qualquer outra pessoa que tenha faculdades mentais prejudicadas, dificilmente vão ser afetados, por causa da própria dificuldade que eles têm de entender as coisas, de serem levados em consideração. E também, no caso do Deadpool, por causa da regeneração dele, né? Porque ele é afetado? É. Mas assim que ele é afetado, o corpo dele se regenera e ele não é afetado mais. Ou seja, ele é afetado por ali um minuto, dois, alguns segundos e depois já não é afetado mais. Por causa da grande regeneração que ele tem. O mesmo acontece com o Wolverine, que é afetado, mas muito raramente, muito pouco, porque ele se regenera e se torna invulnerável. Agora, no caso de telepatas, eles são completamente invulneráveis porque eles não podem ser manipulados. Porque eles são contrasuscetíveis. Mas mesmo mutantes poderosos, como o Fanático, por exemplo, poderiam ser manipulados por ela com tranquilidade. Eu falei que a pele dela fica à mostra na maioria das vezes porque ela libera através dos poros uma substância, né, os feromônios, que são uma substância microscópica através do ar. Ou seja, se você souber dessa informação e mandar uma equipe com respiradores ou com armadura, tipo Tony Stark, que anda com armadura, ele também seria vulnerável, porque ele não teria contato direto com essas toxinas respiráveis, ele não respiraria o ar diretamente. A armadura poderia filtrar esse ar, ou um respirador poderia filtrar esse ar, tornando a pessoa invulnerável, né, a poder dela, a influência dos feromônios dela. Aí ela teria que apelar para o combate. Mas, de novo, ela é excepcional no combate, então não menospreze ela. Não é uma boa ideia. A mutação dela não inclui super força, regeneração, velocidade, nada que possa beneficiá-la em combate. Em essência, ela é uma humana de pele laranja ou avermelhada com escamas. A única coisa que ela consegue é a manipulação por feromônio, que, como eu disse, tem suas limitações. Mas, de novo, ela é essencialmente bem treinada em combate, então não vacila. Bem, em resumo, o poder prático dela por feromônios não é usado só para o contexto sexual. Ela pode manipular seus medos, colocar você tendo medo de altura, sendo que você nunca teve, por exemplo. É uma manipulação, através dos feromônios que ela pode colocar. Ou ela pode fazer você ter medo dela, pela aparência dela, ou você pode ter, sei lá, ou ela pode simplesmente desligar a sua sensação de medo, ou fazer você odiar determinada pessoa, ou fazer você atacar determinada pessoa, porque ela põe na sua cabeça que você odeia determinada pessoa, mas ela não tem nenhum poder que beneficie ela em combate. Mas, de novo, não a menospreze. Ela deu trabalho para o Wolverine em combate, então, assim, é tenso. Lembrando que, de novo, só recapitulando a informação, telepatas e pessoas com regeneração, tipo Wolverine, Deadpool, são quase ou totalmente imunes ao poder dela. E qualquer pessoa com um respirador, uma máscara ou uma armadura que filtre o ar também é invulnerável a ela, mesmo que temporariamente. Bom, galera, essas são as informações. Essa foi a Cis Strass, também chamada de Miranda. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal, nesse mesmo horário.